E aí ela foi ao psicólogo e ela vai precisar aí dessa aula depois. Então, a equação, um assunto que nós estudamos muito o ano passado, né? Nós passamos aí boa parte Do não ano. sei se foi do segundo bimestre, uma coisa assim, ou ainda no primeiro, acho que foi no primeiro ainda, não chegou a pular para o segundo, não, a gente trabalhou muito aí a questão da equação, Eu acho que foi no né? segundo. Acho que foi no segundo bimestre mesmo, pronto. E aí as equações, de acordo com o livro seus aí, né, tá dizendo que são muito importantes para a resolução de questões do dia a dia, né? Às vezes uma situação simples nós encontramos, dá para utilizar uma equação para resolver aquela situação, né? Então ele coloca assim: elas nos permite descrever problemas em linguagem algébrica. Essa é a importância da equação, é você ler uma situação problema, né? E aí você traduzir ela para a linguagem algébrica, onde você lê o problema e escreve tudo aquilo através de letras, através de códigos, né? Ou seja, você vai estar utilizando a chamada incógnita, você vai estar usando a letra, né? Ou veja essa situação 1 aí, ó, para você ter uma ideia, ó. No ano passado, o faturamento de um hotel foi de 150 mil reais. Isso representa 10 mil reais a mais que o faturamento deste ano. Para determinar o faturamento do ano atual, colocamos X igual faturamento deste ano. Se você observar aí, ele oferece aí o faturamento do ano em relação, né, ao ano passado, né? Eu coloco o faturamento do ano passado que foi 150 mil, ok? Uhum. Aí está dizendo que isso representa 10 mil reais a mais que o faturamento deste ano. Então a gente entende que faturou mais o ano passado do que esse ano. Não é assim? Quando ele fala assim, ó, no ano passado o faturamento de um hotel foi de 150 mil. Aí está dizendo que aqueles 150 mil, isso representa, ou seja, aquele faturamento de 150 mil representa o quê? 10 mil reais a mais que o faturamento deste ano. Então, esse ano faturou menos, né? E o ano passado faturou 10 mil a mais. Então, o que que nós temos? Ó, olha só. A primeira coisa, você não sabe qual é o faturamento deste ano. Você sabe do ano passado, foi 150 mil, ok? Uhum. E deste ano ele fala o quê? Desse ano ele tem 10 mil reais a mais, né? Ou seja, aquele 150 mil ele representa 10 mil a mais que o faturamento deste ano. Então, primeira coisa, você vai chamar de X o quê? O faturamento deste ano. Então foi o que ele fez, ó. X ele chamou de faturamento desse ano, mais 10 mil reais, ou seja, 10 mil reais foi o quê? Foi o que representou nesse ano em relação ao ano passado. Então, o faturamento desse ano mais 10 mil resulta, aí você vai colocar o quê? O sinal de igual, Igual. resulta em quê? Em 150 mil. Já dava para saber de cabeça, né? Qual foi o faturamento desse ano. Porque se você faturou ano passado 150 mil e esse ano falo para você que 150 mil é 10 mil a mais que o faturamento desse ano. Não quer dizer que esse ano faturou 10 mil a menos. Então já dá para você saber de cabeça que esse ano faturou 140 mil. Não é assim? Mas É. traduzindo para a equação, aí você vai ter o quê? O faturamento deste ano é X, somado com 10 mil, tem que dar 150. Aí nós vamos resolver agora. X mais 10, olha aí, X mais 10 mil,
é igual a 150 mil. Ou seja, pegamos esse esquema aqui em cima e nós escrevemos em forma de equação. Então, ficou o quê? X, está aqui embaixo, ó, x mais 10 mil é igual a 150 mil. Essa é a nossa equação. Como é que resolve a equação do primeiro grau? Você sabe que é letras de um lado, números do outro. Então, ele fez o que aqui? Eu faria o quê? Eu jogaria o meu 10 mil para lá, né? Então, ficaria 150 mil menos 10 mil. Mas o que ele faz aqui? Ele faz o equilíbrio da balança. Então, você percebe que ele tira 10 mil aqui e ele tira 10 mil lá. Ele tira 10 mil no primeiro membro e 10 mil no segundo membro, tá? Eu não costumo trabalhar assim, eu faço como? Quer ver? Eu vou digitar aqui para você ver, ó. Se eu tinha x mais 10 mil e é igual a 150 mil, eu vou o quê? Letras de um lado, números do outro, eu deixo o x sozinho, não era assim que eu fazia? E eu faço o quê? Eu jogo 10 mil para lá, porque a gente sabe que a regra é letras de um lado, números do outro. Então, pronto. Então, se eu vou jogar esse 10 mil para lá, ele vai passar com o sinal trocado, ó. Vai menos 10 mil. Mais quem? 150 mil. Aí agora é só a gente tirar, porque são sinais diferentes. Então vai dar quanto? 140 mil. Então o faturamento desse ano é o quê? 140 mil. Tranquilo? E aí você fez aí, ó, e encontrou a resposta. E o que você precisou para isso? Você precisou da linguagem algébrica. Você precisou ler uma situação problema e passar ela para a forma algébrica, utilizando letras, né? Para depois você fazer o quê? Resolver a sua equação. Tranquilo? Essa é a situação 1 aí dessa página que você tem aí. Na página 41. Na situação 2, aqui, né? Deixa eu só tirar isso aqui da frente, que atrapalha a leitura minha aqui. Olha só. Assim está previsto que o faturamento do hotel para esse ano... Deixa eu mudar aqui esse negocinho de cá. Foi o cálculo que a gente fez. Olha aí. Assim está previsto que o faturamento do hotel para este ano será de 140 mil reais. Aí a coleguinha falou assim, você não disse que iríamos usar funções e gráficos para resolver equações? Aí o professor falou, é verdade. Agora que já recordamos como resolve equações simples, ou seja, temos aí uma equação, né, do primeiro grau, que são equações simples, vamos à próxima situação, que mostra como utilizar funções e gráficos, ok? Você viu ali, Tiago, deixa eu voltar aqui. Você viu que a gente utilizou aqui a sentença, né? X mais 10 mil. Aqui, ó, foi bem aqui onde eu grifei aqui de preto, ó. X mais 10 mil é igual a 150 mil. Isso aí eu posso claramente escrever sobre a forma de uma função. Como é que escreve uma função? Primeiro, vamos entender qual é a forma algébrica de uma função. Toda função ela é escrita nessa forma, ó. AX, nessa forma, y, primeiro, é igual a AX mais B. Eu não sei se ele explicou assim, do jeito que eu estou falando. Mas toda função ela é escrita na forma y igual a AX mais B, ok? Então, nós temos aquela parte que acompanha o x, nós temos aquela parte que não vai acompanhar a variável x, que é aquele b, ok? E aí, pessoal, Thiago, nós temos o quê? Se y é igual a x mais b, olhando para esse esquema nosso aí, ó, x mais 10 mil é igual a 150 mil, a gente percebe que
em relação ao ano passado, esse ano diminuiu 10 mil. Você concorda com isso, né? Nós tínhamos 150 mil, esse ano nós já tivemos 140 mil de acordo com o que a gente resolveu aí. Então, a gente entende o quê? Que o valor Y, eu vou chamar esse valor de Y aí de faturamento. Vamos chamar aí de faturamento anual. Esse faturamento anual, ele é dado por um valor X, ok? Mais o que? 10 mil. Olha aí, eu fiz o mesmo esquema aqui, ó. Com a diferença que nós tínhamos aqui na equação o valor de X mais 10 mil, que é igual a 150 mil. X é o quê? O faturamento desse ano, ok? O faturamento desse ano mais 10 mil resulta em quem? Em 150 mil, ok? Isso quando eu quero fazer o quê? Encontrar o faturamento do ano passado. Eu tenho que pegar esse faturamento do ano atual e somar 10 mil, beleza? E se fosse o contrário? Se fosse para mim encontrar agora o X, que representa o faturamento desse ano. Se eu quiser achar o do ano passado, eu tenho que fazer Y igual a X mais 10 mil, certo? Porque a gente sabe que o ano passado ele teve 10 mil a mais. Então, eu deveria fazer o quê? Se eu quisesse encontrar aí, eu faria o quê? Ia fazer a mesma base, só que botar em vez de mais 10 mil, menos 10 mil, no caso, né? Menos 10 mil. Poderia ser assim, ou então você coloca o valor de Y, que seria, no caso, o faturamento do ano passado, e aí ficaria da seguinte forma, ó. Qual foi o faturamento do ano passado? 150 mil. Então, no lugar daquele Y, eu estou substituindo por 150 mil, que é igual, aí eu não sei quem é X, X é o faturamento desse ano, mais 10 mil. Olha aí. Ficou o mesmo esquema desse que está grifado de preto aí? Ficou. Está no mesmo esquema. É só eu resolver letras de um lado, números do outro. Só que agora, veja a diferença. Aqui eu usei uma sentença matemática que representou uma equação do primeiro grau. E aqui eu fiz o quê? A representação através de uma função, tá? Y é igual a x mais b, é a representação algébrica de uma função, tá? E aí, y é igual a x mais 10 mil, ou seja, eu escrevi o meu problema, né, lá em forma de função, então ficou y igual a x mais 10 mil, só que eu preciso ter na minha mente o que é esse y e o que é esse x. Eu chamei y de quê? De faturamento em relação ao ano passado. O faturamento do ano passado é o x que representa esse ano mais 10 mil. A gente sabe disso. O faturamento de 150 mil, nesse ano, ele representa 10 mil a mais. Ok? Que o faturamento desse ano, ou seja, o do ano passado representa 10 mil a mais em relação a esse ano. Então, claro, você pode resolver também da forma que você falou, fazendo, em vez de mais, menos. Só que aí você teria que fazer o quê? Você teria que colocar o X primeiro, né? Para faturar para saber o faturamento desse ano, que é X, você vai ter que pegar o Y, que é o do ano passado, aí menos. Foi isso que você me falou. Menos o quê? 10 mil. Aí você encontra também tranquilamente. Resolvendo isso aqui, 150 mil mais X mais 10 mil, você vai achar de novo X valendo 140 mil tranquilo. Certinho? Aí voltando lá para outra situação já para utilizar funções aí. Para você ver. Vou até apagar essa parte aqui para não atrapalhar. Beleza. Então, olha só. Nessa parte aqui da situação 2, anos atrás, Márcio trabalhava em uma empresa de construção. Naquela época, ele ganhava um valor fixo de 10 mil reais por dia e mais 3 reais de comissão para cada metro quadrado de piso que colocasse. Vamos determinar quantos metros quadrados de piso ele precisa assentar para ganhar 40 reais em um dia. Boa coisa ele falou aqui. Você pode perceber que no texto aí, eu vou grifar aqui para você ver,
no texto, ele fala de duas coisinhas aí. Ele está falando aqui, ó, de um valor fixo. Deixa eu colocar aqui. Um valor fixo. E aí ele fala R$ 3 de comissão para cada metro quadrado de piso que ele colocasse. Então, você entende que tem dois valores aí? Tem dois valores. Tem esse fixo e tem aquele outro, que é R$ 3 de comissão para cada metro quadrado de piso que colocasse. Uma coisa, toda função, isso aí vale a pena escrever, né? Toda função possui a sua parte fixa e sua parte variável. Aí eu vou escrever bem aqui no cantinho novamente aquela função que a gente escreveu lá da situação passada. Eu coloquei que o faturamento do ano passado, Y, é dado pelo faturamento X desse ano mais 10 mil. Aí veja bem, observa que esse X, né? Esse X aqui é a minha letra, né? Da minha função. É a minha variável. Isso aí, tranquilo. É a minha variável. E esses 10 mil aqui, ele é fixo. Ele é uma coisa que vai acontecer sempre. Sempre mais 10 mil. Sempre mais 10 mil. Eu posso chamar, então, o meu X de variável e o meu 10 mil de fixo. Então, como que você vai montar uma função? Observa a estrutura aqui. Y é igual x mais y. Mas anteriormente eu tinha escrito y, não sei se você lembra, eu escrevi isso aqui. Ax mais b. Lembra? Y é igual a x mais b. Que eu falei assim, ó, essa aqui é a forma algébrica de uma função. Então, foi logo no início eu escrevi isso aí. Y igual a x mais b é a forma algébrica de uma função. Aí eu vou grifar aqui, eu vou colocar esse x, esse ax aqui. Eu já falei para você o que ele significa. Esse ax aqui vai ser a sua parte o quê? Variável. Aí eu vou fazer aqui e vou escrever lá variável. Se você quiser fazer o esquema, você também faz. É a parte variável da minha função, ó. E esse B aí, né? Ele já representa o quê? A parte fixa. Então, vou circular ele aqui. E aí, nós vamos fazer aqui fixa para você anotar isso aí. Vai ser a parte fixa. Então, toda função tem essas duas partes, viu? A parte variável e a parte fixa. E o importante é o quê? Na hora que você lê o problema, ele vai sempre falar dessa coisinha fixa. Ganha um valor fixo de tanto. Ah, fulano trabalha, ele ganha um salário fixo de R$ 600 e mais uma comissão. Vamos colocar uma situação, problema aí. O salário dele fixo é R$ 600, mas ele ganha uma comissão de R$ 1,50 por cada entrega que ele faz. Então, você tem uma ideia de quê? De que aqueles R$ 600, independente se ele não fazer entrega nenhuma, é fixo. Ele vai ter garantias naqueles 600. Ele vai estar ali. Vai estar ali. Mas o que vai garantir se ele vai ganhar mais do que 600 é o quê? A quantidade de entregas que ele realizar. Então, veja bem, o que vai variar aí? O salário dele vai variar? Não, é fixo. R$ 600 fixo, isso não muda. O que vai variar é a quantidade de o quê? De entregas que ele fazer. Ele pode fazer 1, ele pode fazer 0, ele pode fazer 10, ele pode fazer 30 entregas no dia. Depende do movimento. Então, essa nós chamamos de parte o quê? Variável. É o que pode variar. E aquilo que é fixo não muda. E aí nós já vamos fazer o quê? Vamos escrever essa situação aí. Nós temos na forma de função.
Já que a gente já sabe qual é o fixo e qual é o variável, beleza. Ali, na função que eu escrevi, ele põe a parte variável primeiro, certo? Aí nós vamos o seguinte. Se 10 mil é fixo, o que é variável? Cadê? Quer dizer, se 10 mil não, se 10 reais, eu estou já invocado na anterior. Se 10 reais, estamos na situação 2. Se 10 reais é o fixo, o que é o variável? R$ 3 que ele ganha por fora. R$ 3 que ele ganha por cada metro quadrado de piso que ele colocar. Então, beleza, nós vamos chamar o que aqui, ó? Mas antes de mais nada, o que é dado em função do quê? É salário? Vamos ver aí a situação. É salário? É valor? Ele ganha R$ 40. O valor que ele recebe. Vamos chamar de valor que ele recebe? Ou então vamos falar de salário, né? Mas assim, é por dia também, né? O valor diário. Vamos colocar valor diário que ele recebe. VD. O valor diário É 10. que ele recebe, olha, vamos escrever função. O valor diário que ele recebe é dado em função. Tá vendo? O valor diário é igual. É igual a quê? Vamos lá? Ele tem uma parte fixa de R$ 10 e R$ 3 de comissão para cada metro quadrado de piso que ele colocasse. Então, aquele R$ 3 ali é a minha parte o quê? Variável. Eu posso assentar 10 metros quadrados, eu posso assentar 40 metros quadrados, né? Eu posso fazer o quê? Ou eu posso assentar menos, ou eu posso assentar mais em um dia. Você concorda, né? Pode acontecer infinitas coisas que pode ou me fazer ter um desempenho maior ou ter um desempenho menor na aplicação desse piso. Ok? E aí, então, valor diário que ele recebe é o quê? R$ 3. Se é variável, você vai acompanhar de que letra? Vai acompanhar do X. Vai acompanhar do X, ok? Aí agora você vai colocar a parte fixa. Um valor fixo de quanto? De R$ 10. R$ 10. Aí essa é a sua função aí, ó. Limpa e seca. Só com aquelas duas coisinhas que apareceram ali, ó. Só com aqueles R$ 10, que é fixo, e com aquele R$ 3, que é o quê? Variável. Você vai entender, não confunda o que é fixo e o que é variável, porque o que é fixo vai falar, tá? E eu tinha falado que toda conta tinha que ter o X era o fixo. O O X era X, junto com o variável, era junto com o variável. e isso variável vai sempre ser acompanhado de quê? Do X. X. Então, VD, valor diário, é igual 3x mais 10. Você poderia escrever também Y é igual 3x mais 10. Mas lembrando que Y é o que ele vai receber quando você aplicar ali o valor que ele vai receber pelo metro quadrado, a quantidade de metros quadrados que ele aplicar e mais os R$ 10. Ok? Então, você tem que entender isso aí. Y é igual a 3x mais 10, mas o que é Y? É o valor que ele vai receber ao todo, certo? Então, pronto. Y é 3x mais 10, ou VD, valor diário, é igual a 3x mais 10. Vamos partir agora para o que ele quer. Diz aí, pergunta quantos metros quadrados de piso ele precisa assentar para ganhar R$ 40 em um dia. Antes de mais nada, vamos escrever aqui uma coisinha aqui também, ó. O que é esse X aqui? O X que aparece em VD igual a 3x mais 10 e Y igual a 3x mais 10, ele representa o quê? Os metros Quadrados. A quantidade, né, de metros quadrados de piso, que a gente sabe que pode variar. Eu posso assentar mais ou eu posso assentar menos. Então, é variável. Então, é metros quadrados por piso, de piso. Então, ele está dizendo ali que para ele ganhar R$ 40, se ele vai ganhar R$ 40, aí eu vou colocar aqui mais embaixo, o que aquele R$ 40 vai representar? Vai representar o valor diário. Não é assim?
É isso que ele quer. Se para ele ganhar esse R$ 40 aqui de valor diário, quantos metros quadrados de piso X ele vai ter que assentar? Aí agora nós vamos fazer o quê? Vamos resolver a nossa equação. Eu vou só precisar aqui de um lugar para escrever. Deixa eu descer aqui para ver se eu encontro uma parte em branco aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. Acho que vai dar para fazer ali. Olha só. Eu tinha escrito ali VD igual a 3x mais 10. O que é VD? Valor diário. Você conhece o valor diário? São 10. O valor diário. Ele já assentou os metros quadrados, ele já ganhou a parte fixa. Então ele ganhou quanto nesse dia? A parte fixa. 40. 40. Então no lugar de VD, eu vou colocar o quê? 40. Então 40 é igual. Nós não temos que encontrar, não são os metros quadrados de piso? Não é o X que eu tenho que encontrar? Então aquele VD ou aquele Y, que é o valor diário que ele recebe, eu conheço. Ele falou aí que quantos metros de piso ele precisa assentar para ganhar R$ 40. Então o VD é R$ 40, que é igual 3x. Eu não sei quem é x, então eu vou ter que baixar o 3x. E mais quem? Mais 10. Equação do primeiro grau. Vamos fazer como? Letras de um lado, números do outro. Porém, Thiago, se eu jogar o 3x para o lugar do 40, ele vai ter que vir negativo. Aí tem aquela história de multiplicar por menos 1 e tal, e não vamos fazer isso. Vamos fazer o quê? Baixar o 40, traz o 10 para o adjunto do 40, menos 10, né? Que eu mudei de lugar, estava mais, veio menos, e mantém lá o 3x, ó. Aí o 3x está positivo, vamos descobrir agora quanto que é 40 menos 10, que é igual a quanto? 30. 30 é igual 3x. Aí agora o que acontece? Ó, veja bem. 30 é igual a 3x, eu vou só fazer o quê? Eu vou puxar para cá. Ó. Eu vou fazer a inversão agora sem precisar mudar o sinal. Porque eu só tenho a letra x e o termo é independente. O termo que não acompanha a letra. Então eu vou só trocar sem mudança. Vai ficar o quê? 3x igual a 30. 3x igual a 30. E aí o que eu faço agora? X fica sozinho, né? Igual. Aí eu vou baixar o 30. E quem passa dividindo é quem? É o 3. 3, isso mesmo. O 3 passa dividindo. Por que passa dividindo? Porque ele estava multiplicando a letra x. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, por isso que aquele 3 passou dividindo. Então, o x é igual. 30 dividido para 3 é quanto? 10. Achamos então, ó. Então ele assentou aí 10 metros quadrados de piso. Porque ele assentou aí, ó. Ele assentou 10 metros quadrados de piso. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui para carregar esse notebook. Pronto. Para a gente dar continuidade aí. Eu vou escrever uma... Ô, Johnny. Oi. Pode falar. Fugindo um pouquinho do assunto, o professor, para ele ser matemática, ele precisa aprender os dois tipos de matemática, que é física e estatística? Bom, quando você vai fazer faculdade de matemática, você tem as disciplinas de estatística, de física, física 1, física 2, física 3. Entendeu? É obrigatório, faz parte da sua grade você estudar estatística e física. Mas não quer dizer que você, tendo a faculdade de matemática, você pode assumir um concurso de física, entendeu? O concurso de física você tem que fazer física mesmo. Vamos voltar. Mas em matemática, é obrigatório você estudar essas disciplinas aí. Faz parte do currículo do curso, entendeu? De matemática. Tranquilo aí, né, Thiago? Tranquilo. Agora deixa eu ver. Posso apagar então isso aí que eu escrevi, né? Pera.
O esquema você anotou aí, que toda função tem sua parte variável, sua parte fixa. Aí eu coloquei aqui o que é fixa e o que é variável. Que é tanto bom anotar e printar também, porque vai que eu esqueci uma coisa e depois Pois então, aí tá acaba. tudo aí, ó, tudo no esquema aí, ó. E aí eu já vou compartilhar com você já um quadro branco para mim colocar uma situação aí para a gente resolver baseado nessa situação 2 aí. Pode ir. Pronto. Deixa eu colocar agora aqui o quadro branco. Vou compartilhar o quadro branco aqui, ó. O que a gente tinha falado antes, né? A gente tinha falado que toda função ela é escrita nessa forma de y é igual a x mais b. Isso aqui é o que? A forma algébrica da função. Aí, baseado nela aqui, eu vou escrever uma situação problema aqui, e aí você vai apenas traduzir para mim para a linguagem simbólica utilizando funções, tá? Não vai precisar responder, não. Você só vai me dizer, depois que você ler a situação problema, você vai falar, vai ficar y igual tal, 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 tal. Só isso. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um vendedor de... um vendedor em uma loja de confecções eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui 0,80, 80 centavos aqui. Salário mensal, vou colocar assim. Então, olha a situação aí, ó. A situação que nós temos é essa daí. Um vendedor em uma loja de confecções recebe um salário mensal de R$ 650 e mais 80 centavos por peça vendida. Determine o salário desse vendedor se ele vendeu 40 peças em determinado mês. Vou colocar assim. Em determinado mês. Aí, se você puder riscar na tela, você vai riscar. Se você puder só falar como é que vai ficar essa função, você também pode. Aí você que escolhe aí o que você vai fazer. Deixa eu fazer aqui. Lembra de uma coisa, né? Que a função ela tem o y, aí você vai ter que ver o que é... Quando a gente pergunta assim, o que é dado em função do quê, aí você fala, é o salário que ele recebe, né? É o salário que ele recebe que é dado em função das demais coisas que aparecem no problema, que favorece, né, ao fim de tudo, ele receber aquela determinada quantia. No caso, o Y
é igual a 80 mais 650, que no final vai dar o y é igual a... Aqui, ó, peraí, deixa eu Espera escrever. ainda, você vai me falar só a escrita algébrica. Você começou com y, correto. Bora colocar aqui embaixo. Vai, pode escrever se quiser. É que fica ruim, né? Deixa eu apagar. Exclui. Eu vou falando, você vai botando. Tá Eu bom. tô no salão. Como é que apaga? Apaga. Pode falar aí. Como é que vai ficar a forma algébrica, a escrita algébrica e utilizando uma função dessa situação problema? Você me disse... O y é igual a 6, é igual a 80 mais 650. 80x mais 650. Isso, 0, 80 x mais 650. 650. Beleza? Sim. Me diga, como que você identificou que o 0,80 era variável? Porque na pergunta estava falando que quando ele vendesse alguma peça, ele ganhava esses 80 centavos. Então, é variável. É variável, eu posso vender uma peça, posso vender mais do que esses 40 peças aí no mês, eu posso vender 100 peças, não é assim? Sim. Beleza, isso mesmo. E aí ele ganha um salário mensal de 650. Isso é o quê? Fixo. Isso aí não muda, independente se ele vender nenhuma peça, ele foi lá cumprir seu trabalho, mas ele tem seus 650 garantido. É assim? Beleza. O que ele pediu ali? Determine o salário desse vendedor se ele vendeu 40 peças determinado mês. Se em determinado mês ele vendeu 40 peças. E aí, primeiro, você vai me dizer aí, ó. Vamos catar aqui da situação problema. Você vai me dizer o que é esse X? O X, no caso, seria igual a 682, que é o resultado final. Não é o resultado final que nós estamos querendo. Eu quero só que você me fala. O 0,80 está acompanhado daquele X lá. É isso que eu quero que você me fale. Aquele X é o quê? O X é 40, que é as 40 peças. Pronto, é isso que eu quero que você me fale. Aquele X representa as peças de roupa. Né? Vamos botar que confecções é roupa, mas pode ser... Eu vendi uma peça de cueca, eu vendi uma peça de qualquer outra coisa que não seja especificamente uma calça, uma blusa. É uma peça, qualquer coisa. Pronto, são peças de roupa. X. E o que é Y? Y, no caso, seria o valor final. O valor final ou então salário total. Posso falar assim, né? Valor final ou salário total. Salário total. Beleza. Era isso que eu queria que você me dissesse. Aí agora nós vamos para o cálculo. Como ele está dizendo ali que ele vendeu 40 peças, então ele não quer saber o número de peças. Se ele quisesse saber o número de peças, ele queria que você encontrasse o X. Mas ele ofereceu para você a quantidade de peças que ele vendeu no mês. Então ele quer saber salário total ou valor final. Então nós vamos descer o Y. É isso que ele quer descobrir. Y é igual. Aí nós vamos fazer o que agora? Botar... passar o 650 para o lado de cá? Ainda não. Vamos primeiro substituir quem? O X. Isso, por quanto? Substituir a letra X por 40. Por 40. 0,80 multiplicado 40 peças que ele vendeu. E vamos fazer o que com esses 650? Fazer o mais 650. Mas Descer, primeiro a gente... mais, isso mesmo.
mais E 650. Meu y é igual. Aí você vai pegar o quê? Aí você vai pegar 0,80 vezes 40. Multiplica aí para mim e me fala o resultado. 32. Deu 32? 32. Pronto. É. 32. Aí você vai fazer o quê? Descer o mais 650. Aí você vai agora finalizar somando o 32 mais o 650. Que vão dar 682, que era o valor final. Pronto, 682 é o valor final dele aí. Você viu que não é uma coisa tão difícil? Você identificou no problema o que é a coisa fixa, o que é a coisa variável. Depois você descobre o que é o x e o que é o y. Você vai longe, você vai conseguir. Agora nós vamos fazer o contrário. Eu vou modificar essa situação, problema aqui, que é fazendo o seguinte. Deixa eu ver se eu não consigo apagar nada aqui, porque senão vai apagar é tudo. Então, vou colocar aqui embaixo. Vamos pôr aqui uma letra A. Vamos pôr uma letra B aqui, ó, uma letra B. Aí você vai... Nós vamos fazer essa daqui agora. Vou colocar de azul também. Se esse vendedor, em certo mês, recebeu o equivalente a... Vamos colocar aqui... Recebeu o equivalente a R$930. Quantas peças ele vendeu no mês em questão? Olha aí. Se esse vendedor em certo mês recebeu o equivalente a R$930, quantas peças ele vendeu no mês em questão? Primeira coisa que você vai fazer. A primeira coisa que eu iria fazer era botar o valor que é o 0,80 mais o y igual a 0,80. Isso, primeira coisa, escrever a função, variável. né? Isso mesmo, está indo no caminho certo. Primeira coisa que você vai fazer, y é igual a 0,80x mais 650. Tranquilo, está correto. Então, nós vamos lá. Aí depois do 0,80, aí depois multiplicar 0,80 vezes... Não, vamos por parte. Primeira coisa, conservar, nós vamos baixar o que aqui? A mesma função que eu utilizei no primeiro cálculo. Não é assim? Y é igual 0,80x mais 650. Aí agora você vai me falar aí. Você já sabe que Y é valor final ou salário total, e você já sabe que X é peças de roupa. Então, como é que fica isso aí? Ou seja, vai conservar ainda o Y. Tem certeza? Y é o quê? Y é o total. Mas você conhece o total agora? Agora não. Como não? O 650 no caso. Não, senhor. Você conhece o valor total que ele já recebeu. O 930. Pronto, então vamos substituir essa letra Y por quanto? 930. 930, que vai ser igual. Aí o que eu faço agora? O que ele quer, na real? Ele quer, não é a quantidade de peças que foi vendida? Sim. E o que é peças? Peças é o número que vai multiplicar com 0,80. Então, mas é que letra? É X. Então, nós não sabemos quem é quem? Que X. número de peças. É, o número de peças. X.
Nós não sabemos, então vou ter que fazer o quê? Baixar 0,80x mais 650. 50. Aí o que nós vamos fazer agora? Letras de um lado, números do outro. Não é bom eu trazer 0,80 para cá, porque ele vai vir menos, aí depois tem que fazer aquela coisa de multiplicar por menos 1. Então vamos deixar ele quietinho lá no segundo membro. Vou baixar o 930. Venho aqui com aquele 650. Ele está mais lá, não tem? Não tá? Então ele vem para cá o quê? Menos. 650. Igual 0,80x, que ficou lá, eu não mudei de lugar. Aí você vai pegar aí agora 930 e diminuir 650 e vai me falar o valor. E vamos dar 280. Vai dar quanto? 280. Pronto. 280 é igual... Deixa eu ver quem está me chamando aqui. 280 é igual 0,80 acompanhado de x. Aí agora veja bem que eu só cheguei no termo independente e no que acompanha a variável x. Então agora é só eu fazer o quê? A inversão. Como é que vai fazer essa inversão? Eu vou jogar o 0,80x para cá e não precisa nem mudar o sinal, ó, porque só tem os dois, só tem o de x e o outro sem x. 0,80x é igual 280. Aí o que você vai fazer aí, ó? Você vai finalizar deixando o seu x sozinho. Aí você vai baixar o 280 e quem passa dividindo é quem? 0,80 ou somente 0,8. Tá ok? 0,8 e 0,80 é a mesma coisa. Então, tanto faz se eu deixar assim. Aí eu vou passar aqui agora só o traço de fração, ó. 280 dividido por 0,8. Qual é o resultado dessa divisão aí? 280. Tá errado. Não, peraí. Eu faço. Ainda se lembra como é que faz divisão com número com vírgula? Você tenta dividir o primeiro número e depois você passa para o segundo. Como é zero, vai ficar zero. Vai ficar zero. Zeros. Aí, que eu multiplico 0 pelo 2, 0 pelo 8, 0 pelo 0, 0 pelo 0. E aí Ó, a vai dar armação. 0. Eu vou armar aqui 280 divisão 0,8. Aí deixa eu passar aqui o traço, ó, 280 dividido por 0,8. Tá aqui a divisão. Olha lá, onde o número decimal que nós temos, se você perceber aí, é o 0,8, não é assim? Sim. É o decimal que nós temos, é 0,8. Quantas casas ele tem depois da vírgula? Uma. Então, assim, para você dividir número inteiro com número inteiro, é necessário você multiplicar toda a divisão por 10. Por que por 10? Porque 0,8 tem uma casa depois da vírgula. Então, multiplicando por 10, ele vira 8. Aí fica mais fácil de você dividir. Só que como você está multiplicando toda a conta, você vai pegar 280 vezes o 10. Então, vai fazer o quê? Vai aumentar um zero no 280 e a vírgula do 0,8 ela anda uma casa, porque foi multiplicado por 10. Aí esse zero acaba sumindo, ó. Ou seja, vai virar 8. Vai virar 8. Então vai ser o quê? 2.800 dividido por 8. Aí você pode fazer a divisão agora de inteiro por inteiro. 280. Aí você vai pegar 2, não dá para dividir, vai ser 28 por 8. Vai ser 28 por 8, vai dar 20. Vai dar 3. 24.
Vai dar 3. 3, né? Se eu botar 4, isso. Tá aqui o 3. 3 vezes 8, 24. 24 para 28. Vão sobrar 4, que vão virar 40. Vai sobrar 4. Aí eu vou descer quem? O 0. O 0. 40 dividido para 8. 5. Tá aqui o 5. 5 vezes 8 é 40. Para 40. 40, 0. 0. Aí falta descer mais um 0. Eu vou descer ele aqui, mas não dá para dividir. Então eu vou ter que aumentar ele no final. Deu quanto? 350. 350. Pronto, vamos finalizar aí com 350. Então, olha aí, ele vendeu 350 o quê? 350 peças. 350 peças. Eu lembrava que multiplicação assim, você tinha que dividir primeiro o 0 com todos, depois o 8. Para mim era igual multiplicação, mas... Beleza. No caso aí, essa que você tá, isso que você está me dizendo aí funciona quando o número com vírgula aparece primeiro. Sim. Tipo assim, quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Se for 28,4, um exemplo. Dividido por inteiro 6. Opa. Dividido aqui por 6. Aí sim. Você faria 2 dá para dividir para 6? Não. Aí você pega o 2 com 8. 28 dividido para 6 vai dar igual a... Vai dar igual a 4. 4 vezes 6 vezes 4, 24. Se eu colocar 5, vai passar. Então, 4. 4 vezes 6, 24 para 28. 24 vai dar, sobrar 4. 4 que vai descer 4. 4. Aí, olha só, 4 não dá para dividir. Aí você vai baixar a sua vírgula, porque depois do 28, né? Vem a vírgula, aí você baixa a vírgula aqui, baixa ela aqui também. Aí você vai descer o 4. Aí você está dividindo agora 44 por 6. 44 dividido para 6, se você botar 9 vezes 6, vai passar 54. 6 vezes 8 é 48. Vai dar 6 vezes 7. 7 vezes 6 é 40 e? 2. 42. 42 para 44? Faltam 2. Sobra 2. E aí, se você continuar, vai continuar dando casas aqui depois, mas dá 4,7. Aí você divide para você ver na calculadora. 28,4 dividido por 6. Aí, ó, deu 4,7. Aí tem uma pancadinha ali, ó. 33333 é uma dízima, né? Que vai dar aí. Tranquilo aí? Sim. Pronto. Então, tirou o print dessas duas situações aí, dessa questão aí? Tirei. Beleza. Então, nós vamos agora para o livro, ver o que ele está propondo aí. O que nós temos? Ó, no livro, ele encerra aquela que nós fizemos e ele achou aí, ó. Aí ele chamou, ele escreveu a equação, o ganho fixo mais o ganho variável, vezes o x, que é os metros quadrados que ele assenta, igual a 40. E ele chegou nisso aqui, 40 é igual 3x mais 10. Ou seja, aquele y que a gente escreveu era o quê? Valor final ou salário diário, né? O valor diário que ele recebe. Então, foi R$40. Então, começa assim, 40 é igual 3x mais 10, como nós fizemos. Aí, o que mais? Aqui, então, nós vamos traçar o gráfico da função agora. Nós já vimos qual é a nossa função. Ela é y, vamos escrever ela. Vamos anotar aqui. Ela ficou assim, né? Y igual ao valor 3x mais 10. Era R$3 variável e 10 era fixo. Beleza. Aí ele colocou uma tabela. O que acontece se eu não assentar nenhum
metro quadrado de piso. É o caso que você vai olhar aqui agora do zero. Tá vendo aqui, ó? Caso do zero. Se você não assentar nada, você vai receber o quê? Vai receber o quê? O 10. O 10. Se você colocar 1 metro quadrado, você vai receber quanto? O 13. 13, porque você vai substituir o 1 no lugar do x. 3 vezes 1. 3 vezes 1. Isso. 3. Mais 10. 13. Pronto. Qual é o valor agora? 5 terços. Vamos prestar atenção nesses 5 terços aí. Isso aí quebra a cabeça de aluno. Ah, eu vou multiplicar por fração, já dá um pânico. Vai ser o quê? 3 vezes, no lugar de x, eu vou colocar 5 terços. Olha. E vai fazer o que agora? Somar 10. Então, o que eu fiz aqui? Eu substituí a letra x por 5 terços. Vamos multiplicar? Se der para dividir direto, a gente vai fazer. Então, 3 vezes 5. 15. Dividido por 3. 3. 3 vai dar 5. Vai dar 5. Prestou atenção, né? Que eu vou dividir o 3, eu vou multiplicar o 3 pelo 5, que dá 15. Ao mesmo tempo, vai ficar dividido por 3, porque eu vou multiplicar o 1 que está aqui embaixo do 3 pelo 3 que está embaixo do 5. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 5, 15 em cima, 1 vezes 3, 3 embaixo. Então, por conveniência, a gente já vai direto. 3 vezes 5, 15, já pau, divide por 3. Tá vendo? Então, 3 vezes 5, 15. 15 dividido para 3 é igual a 5. E aí você desce o Mais 10. mais 10. Então, 5 com mais 10 é igual a 15. Valor 5 agora. 3 vezes 5 é 15. Com mais 10 reais fixo, vai para 25. Agora, 8 inteiros e 1 terço. Aí agora ele já começou a esculhambar, né? Ele colocou o número misto. Aí o que você tem que fazer? Traduzir esse número misto. 8 inteiros e 1 terço representa o quê? Apesar de que você pode também multiplicar o 8 inteiros pelo 3, somar com 10, depois você faz o 3 vezes a fração 1 terço. Você pode fazer assim também. Você que sabe. Eu acho que fica até mais fácil você multiplicar aqui a parte inteira primeiro pelo 3 e somar com 10. Vamos achar o inteiro primeiro, ó. Bora lá. 3 vezes 8. 24. Com mais 10. 34. 34. 34. Aí soma com esse 1 para virar 35 ou não? Agora calma. Bora agora com 1 terço. 3 vezes esse 1. O 3. Só que vai dar mais, não vai? Deixa eu ver aqui. 3, o resultado dele ali deu 35. 3 vezes 8, 24. Porque é verdade, eu não posso somar 2 vezes aquele 10, não. Se eu fizer, eu estou fazendo o quê? 3 vezes 8, 24 e mais 10. Então, agora, só se eu não somar dessa vez. Se eu fizer agora 3 vezes 1, 3. 3 dividido para 3 dá 1. Aí você faz 1 terço daquele valor. Não, fica mais complicado se eu fizer assim. Então, vamos por parte. Eu vou fazer o quê? Ó, eu vou multiplicar, eu vou descobrir o que esse 8 inteiros e 1 terço ele é de fração para mim. Aí, como é que eu faço? Ó, lembra disso aqui? Você vai multiplicar o 8 pelo 3 e dividir e somar o 1. 8 vezes 3 vão dar 24. 24 mais 1, 25. Então vai dar 25 em cima. Com mais 10. Aquele 3. Aí o 3 aqui, ó, você repete embaixo, ó. É assim que você transforma número misto para a forma de fração imprópria, tá? Então, multiplicar o inteiro pelo de baixo. Então, 8 inteiros vezes o 3, 24. E soma com aquele 1,
que é o numerador da fração mista. Então, 8 vezes 3, 24, com mais aquele 1, 25. 25 sobre quanto? Sobre 3. Aí agora você vai pegar 3 vezes, ó, já é o 3x agora, ó. 3 vezes 25. 3 vezes 25 vai dar 75. Aí você já vai direto. Multiplicou pelo 25, você sabe que vai sair dividindo 3. 3 vezes 25, 75. Dividido para 3. 25. É o próprio 25. Então, 3 vezes 25, 75. Aí você vai... Se você multiplicou por 3 e está dividindo por 3, dá a mesma coisa. 3 vezes 25, 75. 75 dividido para 3 é o próprio 25. Aí 25 mais 10, aí deu o quê? 30, 35. Viu aí? Aí ele colocou agora 9. 3 vezes 9, 27. 27 com 10, 30 e... 7. Agora 11. 3 vezes 11, 33. 33 mais 10 é igual a quanto? 43. Aí ele representou agora esses resultados aí no gráfico. A primeira coisa é quando x é 0 e y é 10. Quando isso aqui, claro, né? Não sei se você se lembra de quando você estudou na 7ª série funções, isso vai virar o quê? Um par ordenado, que vai ser 0 em x, 0 vem primeiro, depois 10. O outro vai virar 1 e 13. Aí, entre parênteses, 1 e 13. Você deve se lembrar disso aí. Em alguma memóriazinha você deve ter disso aqui, ó. Pares ordenados para você criar o gráfico. Então, se eu tenho 0 para x e 10 para y, eu vou marcar em cima do 10 no y. E se fosse, por exemplo, 10 em x e 0 em y, aí eu já faria o contrário. Eu marcaria em quem? Em x, tá? 0 em x, 10 em y, eu vou marcar no 10 de y. Aí ele foi aqui na reta de y. Deixa eu dar mais um zoom aqui para melhorar aqui para você. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Vamos ver se vai mais, né? Não sei se vai mais. Bora, vai mais. Aí, o limite é esse aqui, ó. Tá bom. Mas aí você tá vendo aí, ó, que ele marcou aonde? Em cima do 10 do eixo Y. Aí fez a bolinha. Aí ele foi agora para o número 1. O número 1 ficou 1 e 13. 1 para x, qual foi o resultado final? 13. É o y. Se y é 3x mais 10, tudo que eu jogo no lugar de x, eu encontro y. Essa é a lei da função. Y é dado em função de quê? Daquele 3x mais a parte fixa 10. Então deu 13. 1 para 13. Aí ele chegou aqui, ligou o 1 para o 13 e ficou um pouquinho acima do 10, ó. Fez a bolinha. Aí o próximo. 5 terços. Aí 5 terços ficou aqui antes do 2. Tá vendo? Ficou antes do 2. Aí ele vai ligar 15. Aí o 15 está bem no meio aqui, entre o 10 e o 20. No meio está 15. Ó. Então ele fez certinho aqui no meio, a bolinha. Ó. Entre o 10 e o 20. Aí ele foi para o próximo 5. Ligou para o 25. 25 está entre o 30 e o 20. Aí ficou ligadinho aí, beleza. O próximo, 8 inteiros e 1 terço. Ele escolheu aqui mais ou menos um pouquinho antes do meio, entre o 8 e o 9, que é 25 terços, né? Tá mais ou menos aqui. E ligou para quem? Para 35, que está entre 30 e 40. Está no meio aqui. Aí ficou assim. O outro foi 9 para 37. Ele fez aqui, ó. Se 35 está no meio, 37 está um pouquinho acima. Aí ele respeitou aqui o limite, ó. Um pouquinho acima do 35, que seria no meio. E o último foi 11 para 43. Aí 11 está depois aqui do 10, foi para 43, ó, aqui. E aí ele só traçou agora a linha reta desses pontos que ele jogou no gráfico. E aí você tem aí seu gráfico pronto.
Viu aí? Não é tão difícil, mas é uma coisa que tem que ter o quê? Paciência. Eu acho assim, um dos mais fáceis que tem, entre aspas, é o gráfico da matemática. É o gráfico para você criar. Mas para isso, você viu que tem uma fórmula antes e você tem que fazer o que com essa fórmula? Você tem que jogar todos aqueles valores de x que ele te oferece. 0, 1, 5 terços, 5, 8 e 1 terço, 9 e 11. Se você não sabe, não se lembra como é que multiplica uma fração por um número, como é que resolve fração mista, você passava batida aí. Então, mesmo assim, esses conceitos básicos acabam entrando. Certinho? Então, pronto. Ó. Depois de escrita a tabela e feito o gráfico, vamos observar o seguinte. É importante conhecer também as partes do gráfico aí. Você sabe que o gráfico seu ele tem o eixo X e o eixo Y. O que aquele eixo X representa? O eixo X, ele representa o quê? Os metros quadrados de piso. Não é isso que nós lemos na situação problema? Sim. Pronto. Os metros quadrados de piso. E o Y ele representa o quê? O valor a receber. Ou o valor final. Ou o valor, ou salário, né? Final. Valor a receber. Se Y é valor a receber, a gente pode dizer o quê? Que o valor a receber depende de quem? Dos metros quadrados de piso que eu vou o quê? Aplicar. Ok? Então, observando o gráfico, notamos que o valor de x para o qual y é 40 é 10. Como já havíamos visto antes, de fato, pela tabela já se nota que y cresce à medida que x cresce. Isso é fato. Se eu aumento o x, meu y também vai aumentar. Ok? Então, nós estamos lidando com uma função que crescente. Não sei se ele falou isso, de função crescente e decrescente. Esse aí eu não... Pois deve ser que ele não chegou ainda não. Mas se o meu valor de y cresce de acordo, o x cresce, que está na cara, né? Já está dizendo, ela é crescente, ok? Logo, estamos buscando o valor de x para o qual y é 40. Devemos ter que x está entre quem? Entre 9 e 11, ou seja, é quem? É 10, tá? 10 não, foi o valor que nós encontramos lá. Para achar o 40, foi quanto? O valor... Qual foi o valor de x? Nós calculamos. Foi o 3. Foi o 3, né? Uhum. Será que foi 3 mesmo? Poxa. Cadê? Perdi agora. Procura lá no cálculo que a gente fez. Foram 3. 40 e 10. Cresce a medida. 10. Ó, nós substituímos o y pelo 40. Deixa eu subir lá. Agora até eu fiquei esquecido aqui agora. Olha lá, 3x mais 10, né? Então, nós substituímos o x, quer dizer, nós fomos descobrir qual é o x. Então, no lugar de y, eu vou pôr 40. Então, 40 menos 10, 30. 30 dividido para 3. 10. Então, tinha dado 10, cabeça. Então, deu 10. E 10 realmente está entre quem? O 9 e o 11. E o 11. Tá vendo aí? Então, é isso que ele quer dizer. Porque, assim, às vezes o professor ele coloca uma questão de marcar para o aluno encontrar ali, como o exemplo aí, né? Para colocar, achar a quantidade de metros quadrados de piso que ele assentou, que ele aplicou lá. Mas ele não coloca lá que foi 10. Ele coloca, tá entre tal número e tal número. É inferior a 9. É superior a 11.
né? E aí para o quê? Para o aluno raciocinar em cima daquela resposta e aí marcar a alternativa correta. Tem professor que gosta de fazer essas jogadinhas aí, concurso, o público também gosta. Você é do tipo de professor que gosta de fazer aquelas pegadinhas com os alunos? Ô, moço, de vez em quando eu coloco umas aí, e aí os alunos caem nessas brincadeiras, eu vou te falar que não é fácil não, viu? A gente coloca uma coisa bem óbvia, mas tá errado, mas o aluno, ele fica ali, ele Mas tem, lê, e ele fala, mas não, tem, é certo e não é errado, entendeu? É pegadinha. mas tem horas assim que a gente acaba se perdendo mesmo, de tão nervoso que tá. Teve uma vez mesmo que Jaciara, ela era professora de geografia, ela botou 3 questões, eu não lembro até hoje. Ela botou 3 questões na prova, as 3 estavam erradas. Só que todo mundo errou na sala. Só que eu falei, o certo é essa daqui, que é a que mais chega perto. Aí eu fui, botei, estava errado do mesmo jeito. Olha aí. É tudo pegadinha, filho. Mas assim, eu geralmente eu faço isso, é, porque assim, quando você vai criar uma questão, deixa eu até pausar essa. Aí ela falou assim no balão, né? Parece mais difícil resolver a equação 3x mais 10 igual a 40 utilizando gráficos e funções do que resolvê-la diretamente. Aí o professor falou, a função y igual a 3x mais 10 nos dá uma ideia gráfica da variação do ganho diário em termos do número de metros quadrados assentados. Entretanto, há equações em que o método gráfico pode ser mais útil. Aí pediu para observar o caso a seguir. Aí qual é o caso aí, né? Nem sempre, né, se pode determinar com precisão os pontos x para os quais y é igual a zero. Por exemplo, se desejamos resolver a equação x ao cubo menos 2 igual a zero, colocando y igual a x à terceira menos 2 e procuramos os pontos x para os quais y é igual a zero, aí o que acontece? A figura vai mostrar como fica o gráfico dessa função quando traçado no computador. Aí ele fez aqui no computador usando aquela função lá, ó. X ao cubo menos 2 igual a zero. E aí ele escreveu de novo y igual a x ao cubo menos 2. E ele está representando agora y igual a zero. Se ele colocar y igual a zero aqui, acho que você já estudou isso aí, claro, né? Foi a raiz cúbica, essas coisas já estudou. Como é que ficaria? No lugar de y, você está substituindo o zero. Então, coloquei zero. É igual. Aí vem x ao cubo. Pena que eu não consigo escrever ao cubo nesse negócio, mas eu vou escrever aqui, ó, 3x à terceira. E aí vem menos 2. Menos 2. Aí eu vou juntar aqui, ó. Aí, continuando a resolução aí, como é que vai ficar isso aí? Para me achar o valor de x, eu vou deixar o x ao cubo lá e vou trazer 2 para cá. 2 é igual, tá menos, não, tem, não tá? Então eu vou trazer ele para antes do igual, ele vem mais. Então por isso que eu não botei sinal. 2 positivo é igual x ao cubo. X ao cubo. Aí agora, como eu quero achar a letra x, eu vou fazer a inversão. X ao cubo vale 2. X ao cubo é igual a 2. Aí eu vou fazer o que agora? X é igual, para me achar o x, ó, é igual a raiz cúbica Fica de 2. de 3. Aí, realmente, isso aqui, para você fazer na mão, não tem condições. Então, você viu que ele fez o que? Ele usou o computador para ele fazer aquela função lá, y igual a x ao cubo menos 2, para o valor de y ser igual a zero. E aí, observe que y é igual a zero para um valor de x que está entre 1,2 e 1,4, só olhando no gráfico, não podemos determiná-lo com precisão, mas podemos saber o seu valor aproximado. Aí ele colocou que é a raiz cúbica de 2 tal,
Entretanto, esse número é irracional, que vocês estudaram a bimestre passado. E aí, o que ele conclui aqui? Ao tentar escrevê-lo como um decimal, só conseguimos uma solução aproximada. Claro que o que a gente vai encontrar aqui é um valor o quê? Aproximado. Ok? Então, basicamente, o que ele quis dizer aqui com esse texto? Que, às vezes, nem toda equação você vai determinar o valor de x com precisão. Ok? E, às vezes, o valor no gráfico vai facilitar aí para você encontrar melhor do que você ficar horas e horas tentando encontrar aí mais ou menos o que seria a raiz cúbica de 2. Aí ele fala, né? Que essa raiz cúbica de 2 aí, ela estaria entre quem? Estaria entre 1,2 e 1,4. Ok? Já que a gente percebe aqui, ó, que o gráfico ele toca bem aqui entre 1 e 1,5, né? Então você tem uma ideia de que ele é maior do que 1,2. Pode observar aqui, ó. 1,1 nesse pontinho, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Então ele está entre 1,2 e 1,4. Ok? Ou ele poderia até colocar entre 1,2 e 1,3, que está bem no meizinho, né? Entre 1,2 e 1,3, ficaria até melhor. Aí você poderia colocar aí. Beleza? Isso é só uma demonstração de que às vezes o gráfico facilita em certas ocasiões. Mas aquela primeira ocasião lá já foi mais complicada porque o cálculo foi demorado para você encontrar ali, né? Aqueles valores. Então, isso aí depende. Mas isso aí, Leo, ele é tranquilo. Ele não vai botar essas coisas pesadas, não. Deixa eu ver se tá... Tranquilo. Ele é tranquilo. Aqui é a página 43, né? Então vamos para... E aí, esse exercício aí já fez? Já não, eu só perdi essa primeira questãozinha aí, ó. Aí... A loja Utamancão é assim? É. A gente já fez essa questão, ele mandou até o quê? Porque a gente manda para ele não é pela plataforma, é no WhatsApp mesmo. No WhatsApp. Tanto que ele não gosta da plataforma, não. Tanto que ele fala que se fosse por ele, nem a plataforma tinha que ser só pelo Zoom. Então ele não pediu mais nada dessa página, né? Não, só essa primeira mesmo. Então essa primeira já está feita. É. Beleza. E essa, que no caso, seria a 1 da página 50 mais. A 1? É a 1 da página 50. Ah, da página 50. Ele pediu que dia? Hoje, que era aquela de entregar meio-dia. Ah, tá. Mas aí, assim, você viu que ele saiu de função e já foi parar em sistema. Aí eu já tenho que fazer o quê? Eu já tenho que encerrar a função lá e aí voltar para outro tipo de equação, que seria a equação com duas incógnitas. Para mim te explicar. Mas amanhã ele não tem aula, é assim, né? Ele vai ter aula agora só quarta. Deixa eu olhar aqui quais são os dias de aula para ver eu quais. acho que é segunda, quarta e sexta. Deixa eu olhar. Deve ser mais ou menos mesmo. Deixa eu ver aqui. Nono ano. Matemática na sexta. Sexta. É isso mesmo. Segunda, quarta. Sexta. Não, ele tem sexta, quinta e hoje, no caso, segunda. Ele não tem aula nem na terça nem na quarta. Pronto, maravilha. O que nós vamos fazer? Nós vamos explicar esse conteúdo aí de sistema na próxima, amanhã, às 2h30. Ok. Amanhã, às 2h30. Aí a gente já pega... Ele pediu qual questão mesmo? Ele pediu que a gente fizesse a 1 da página 50. Só essa 1?
Foi A1, deixa eu ver. A1 e A3. A1 e A3, pronto. Eu tinha resolvido, né? Porque no caso era até só meio-dia. É isso mesmo. Mas aí, assim, é o que eu te falei. Você deve ver com sua mãe essa questão do meio-dia, porque o dia que ele não puder dar aula ao vivo pelo Zoom, igual hoje ele não pôde, ele vai deixar essa aula gravada. Então, entenda que você vai estar com o horário dele vago, beleza. Qual seria o horário dele hoje? Seria o primeiro? Não, os dois dele